Boa noite, é uma alegria estar aqui, saudades de todos, bem-vindos. Maria Ângela, a Tamara já entrou, Elaine, bem-vindos. Eu já vou chamar a Tamara, daí a gente vai conversando enquanto que as pessoas vão estar entrando. Já mandei então o convite, Tamara. Não sei se tu já está enxergando ele. Vamos aguardar um pouquinho. Estava com saudades de ver as carinhas de vocês, conversar um pouco, é sempre muito bom. Oi, Kátia! Kátia é uma ex-colega de trabalho. Bem-vinda, querida! Estamos aqui aguardando, então, a Tamara ingressar. Ela mandou um convite agora para mim, acho que agora vai dar certo. Oi, Tamara! Olá, boa noite. Boa noite! Bem-vinda, querida! Gratidão, é um prazer estar aqui contigo essa noite, né? Com todas as pessoas, então, que vão nos prestigiar aí, é uma grande satisfação estar aqui. Ai, que bom. Então, vou fazer uma breve apresentação da Tamara. Eu chamo ela de Tami, né? Uma vez que eu já estou tendo contato, acho que já vai fechar quase um ano que a gente se conhece. Então, a Tamara, ela tem um espaço que fica em Bento Gonçalves. Ela trabalha com a parte de acupuntura, de reiki e de outras várias terapias. E ela é professora também de formação nas terapias holísticas. Então, ela costuma fazer... A gente sempre conversa, né, nos nossos contatos, e eu vejo assim, a grande responsabilidade que ela tem junto aos alunos, que é uma pessoa muito responsável, madura, assim, nesse sentido, e tem essa missão que é de levar conhecimento, levar informação e auxiliar as pessoas nos seus processos, enfim, de cura, tanto através dos seus cursos, quanto através dos seus atendimentos individuais, porque ela também faz os atendimentos individuais. Então, ela é uma grande parceira da Humanizar Saúde. Ela trabalha com que a gente chama de terapias integrativas, juntando, então, várias terapias para conseguir um resultado melhor para os seus clientes, pacientes, enfim, sempre buscando a melhor solução. Então, ela trabalha muito com, desde essa parte do atendimento mesmo, com os florais quânticos, com óleos essenciais. Então, ela brinca com vários tipos de terapias para fazer um atendimento que melhor atenda, né, e que seja conforme a necessidade, assim, de cada cliente. Então, é um prazer estar aqui contigo. Sempre nas nossas conversas eu aprendo muito. Eu considero uma oportunidade, assim, do meu trabalho, uma das oportunidades que eu vejo é de estar em contato com os terapeutas, porque com cada terapeuta eu aprendo em cada conversa muito, a gente amadurece, a gente evolui, a gente está em processo de evolução juntos, né? É assim, pelo menos, que eu enxergo. E com a Tami, assim, às vezes a gente fica mais de uma hora conversando, quando, meu Deus, já passou uma hora, né? E aí depois de uma hora, agora vamos falar dos florais. Então, de tantos assuntos, assim, que acabam surgindo. Então, tá, boa noite de novo para o pessoal que entrou. Tem a Bruna, a Surian, não sei se é assim que se fala. Enfim, as pessoas que ingressaram, sejam bem-vindas. Eu estava com saudade de fazer live, eu fiz
A minha última live foi no ano passado, essa é a primeira do ano, então agora vamos retomar com tudo, né? E eu gosto muito, assim, uma das missões da Humanizar Saúde é trazer conhecimento geral para qualquer pessoa, não precisa ser terapeuta, não, basta querer aprender a crescer e se tornar cada dia melhor. Então, então eu gosto muito de trazer assuntos diversos, assim, para as pessoas verem que existem muitos caminhos para essa evolução, esse despertar. Não existe um único caminho. E cada pessoa vai se identificar com um caminho. Ela tem pessoas que se identificam com reiki, outros com florais, outros com a aromaterapia, outros com óleos essenciais, outros com barra de axis, e assim vai, né? Então tem inúmeras, medicina chinesa, né, que a Tamara tem muito conhecimento, então esse eu sinto, assim, a minha missão, é trazer assuntos gerais para as pessoas poderem se identificar e em cada live poder tirar um pouquinho que seja para o seu processo de evolução e de despertar. Então, bem-vinda, querida Tamara. Gratidão, gratidão. É um prazer imenso estar aqui, então, né? Dando boa noite aí, vi várias alunas, amigas, minha madrinha também está aí participando, coisa boa, né? A gente poder conversar com todas essas pessoas que, em função, né, da situação atual, a gente acaba, às vezes, até se afastando, né? Por não poder estar em contato, por não poder estar junto, né? Mas, graças a Deus, a gente tem essas opções aí online, né? À distância, que encurtam aí os nossos laços, né? E que faz com que a gente possa, então, aproveitar esse tempo não só para conversar, mas também para aprender um pouquinho mais sempre, né? E é bem como a Nina falou, então, eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre os processos emocionais, né? Baseado na visão da medicina chinesa, né? Porque estamos vendo, né? E nas nossas conversas, muitas vezes a gente faz trocas muito boas, né? Nas nossas conversas, a gente sempre tem falado muito a respeito disso, do quanto o emocional está interferindo muito na vida das pessoas e de fato acaba ocasionando lesões, né, físicas no nosso organismo, né? Então, eu vou começar então no nosso assunto, Nina, se tu me permitir, eu gostaria de falar mais Claro. alguma coisa. Só comentar com o pessoal, se quiserem interagir, quiserem mandar perguntas, vocês podem mandar aqui, que deu enquanto que a Tamara vai falando, também vou vendo se tem alguma pergunta, daí eu vou introduzindo as perguntas para a Tamara. E também desejar, então, de novo, boas-vindas para quem entrou agora. Tem uma pessoa, acho que é Everandre. É um nome diferente. A Veleda, que é minha cunhada lá de Santa Catarina, acabou de entrar também. Então, já estamos em outro estado também. E vamos lá. Que daí o pessoal pode ir interagindo conforme tiverem as suas dúvidas. Isso aí. Então, vamos começar, né? Vamos começar por partes. Eu gosto de dizer para os meus alunos, porque o assunto que a gente vai falar hoje, ele já existe, é uma ciência, né? Ele nasceu da visão da medicina chinesa, que a medicina chinesa tem sobre os processos emocionais, né? E aí a gente está falando de coisas que surgiram há mais de 4.000 anos atrás, né? Então, todos esses estudos e todo esse conhecimento que eu vou trazer um pouquinho, realmente assim, uma peninha, né? Sobre isso, tem muito tempo, né? E de onde nasceu, né? Como é que os chineses eles conseguiram ter esse pensamento sem ter tecnologia, né? Para fazer a verificação, né? De como as coisas funcionavam, como elas funcionam, né? Bom, vamos nos transportar então para a China de 4.000 anos atrás, né?
como era essa cultura, né? Uma cultura fechada, né? Mas muito rica, né? Em termos observacionais, né? Então, se a gente for pensar naquela época, né? Não existíamos meios de comunicação, né? As pessoas elas tinham que interagir entre elas. A cultura de subsistência era então a agricultura, né? Não tinha ainda processos industriais, né? Então, cabia muito que os seres fizessem observações. E esse Nina, o que eu gosto de sempre lembrar aos meus alunos, é a primeira via da ciência que existe, que existiu, né? A ciência ela só existe por causa do processo observacional, né? E ela se desenvolveu em cima do processo observacional, né? Hoje é que está meio que desconsiderado em função das tecnologias que nós temos, né? Então fica muito mais fácil a gente ir para a parte tecnológica do que fazer um estudo observacional, né? Que muitas vezes pode levar anos, né? Mas então, a medicina chinesa, ela nunca desconsiderou o ser fora do meio em que ele vive, né? Então, ela nunca considerou que o ser ele tem os problemas simplesmente porque ele tem, ou simplesmente porque são físicos, ou simplesmente porque são emocionais. A cultura chinesa ela sempre aglutinou todos esses conhecimentos e nunca tirou o ser desse meio. Então, ela junta os conhecimentos da natureza, né, e tudo o que acontece na natureza, refletindo no ser humano, né? O processo emocional também vinculado com a parte da natureza e também vinculado com o organismo humano, né? A parte espiritual também vinculada a tudo que acontece também nesse meio, né? Então, ela nunca desmembrou essas teorias, né? Ou não dá para dizer que teorias não é a melhor palavra, mas ela nunca desmembrou essas áreas do ser, né? E sempre considerou tudo isso provindo de uma mesma fonte, né? E que essa fonte, então, ela comanda tudo. Ela está interferindo em tudo e em todos ao mesmo tempo. Então, a partir disso, desse pensamento que não exclui olhar para o ser e aonde ele está inserido, é que se começou a desenvolver então as ideias e os pensamentos aí vinculados com a parte emocional. Então, hoje nós temos uma disciplina dentro da medicina chinesa que se chama Teoria dos 5 Elementos. O que seriam esses 5 elementos, tá? Seriam os 5 elementos da natureza: fogo, terra, metal, água e madeira. E eles, então, se complementam e se alimentam entre si. E vinculados a eles, nós temos tudo. Tudo que existe está vinculado a um desses 5 elementos. Assim como os nossos órgãos e assim como as principais emoções que o ser experiencia, né, nas suas vivências. Então, dentro dessa visão dos 5 elementos, nós temos vinculado ao elemento fogo a emoção alegria, né, que é uma das mais básicas que nós temos, e vinculado, então, a esse elemento, nós temos o coração, tá? Então, vão fazendo aí algumas correlações aí internas, né? Aí a gente já é vai... uma forma simples, né, Tamara? Sim. Né? Coração, né, que na verdade não precisa nem estudar medicina chinesa para entender que é bem simples. Que tu chega ali no coração e na alegria, né? Maravilhoso. Isso.
São correlações simples e ao mesmo tempo complexas. Porque para estudar 5 elementos, Nina, é muito louco, mas a gente precisa de muito estudo. Dá para É, estudar eu, a vida inteira. eu estudei, fiz algumas aulas, mas de forma muito superficial, porque teria que, para aprender mesmo, anos de estudo, né? Foram alguns sábados só. Isso. Para quem faz a formação de acupuntura, a teoria dos 5 elementos ela começa no início do curso e a gente fala o resto do curso, a gente fala sobre teoria de 5 elementos. O pensamento todo de como entender o ser, né, e de como tratá-lo, né, por consequência, é em cima dessa teoria, né? Então a gente vê ela direto e tem um campo vasto para estudo, né? Então, nós temos então o elemento fogo, que é então representado pelo coração no nosso organismo e que então tem como emoção principal a alegria, ok? Depois nós temos o elemento terra. O elemento terra, ele é representado pelo baço e pâncreas, que na visão da medicina chinesa são 2 órgãos muito parecidos em suas funcionalidades, então eles aglutinam esses órgãos como se fosse um só. E a principal emoção vinculada ao elemento terra é o pensamento, tá? E aí, claro, dentro dessa parte das emoções, nós temos as nuances, né? Que eu vou explicar como funciona depois. Depois nós temos o elemento metal, que ele é representado no nosso organismo pelos pulmões, né? E que está vinculado com a emoção tristeza, tá? Depois nós temos o elemento água, que é representado pelos rins, né? E no nosso organismo e está vinculado com o medo, né? A emoção medo. E depois nós temos, então, por fim, o último elemento, que é o elemento madeira, que está representado no nosso organismo pelo fígado e que é responsável pela emoção raiva, né? E aí tu pode me perguntar, Nina, ou alguém aí pode perguntar, né? Mas como, né? Nós temos emoções aí tecnicamente positivas, tecnicamente negativas, né? Aí nós temos uma outra visão dentro da visão da medicina chinesa, né? Que é o Yin e o Yang, né? Que são duas energias opostas e por serem opostas, uma não existe sem a outra. Eu não posso conhecer o que é belo se eu não conheço o feio, correto? Então, elas não só se complementam, como uma não existe sem a outra. Eu não posso conhecer o que é o bem se eu não conheço o que é o mal, né? Não existe o bem sem o mal, né? Senão não seria absolutamente nada, né? Então, A alegria sem a tristeza, que tu comentou dos órgãos, né? isso, sem a tristeza, né? E de uma certa forma, então, os chineses eles não discriminam essas emoções. Eles não dizem assim, tristeza é ruim, raiva é ruim. Não, tristeza é bom, raiva também é bom, dentro das determinadas nuances, né? Então, assim, quando é que uma emoção, na visão da medicina chinesa, vai ser ruim? Quando ela desvia o nosso propósito de vida, tá? Quando ela se torna tão presente na nossa vida a ponto de desviar o nosso caminho, o caminho que nós iríamos construir e que por causa de uma determinada emoção a gente acaba muitas vezes até destruindo, né? Esse caminho ou tomando outras opções, fazendo outras escolhas, né? Então, as emoções elas só se tornam perniciosas quando elas estão em demasiada quantidade, tomando conta da nossa vida, ou também na total escassez.
tá? Então, o que eu Tami, consigo... posso só fazer um comentário? Na Claro. sociedade que a gente vive, aqui principalmente, quando se tem esse sentimento de tristeza e de raiva, é como se fosse uma coisa ruim e a pessoa começa até a se sentir mal. E aí não acolhe, não consegue acolher esse sentimento até para tentar descobrir por que eu estou me sentindo triste, o que está afetando. Porque eu acredito que essas emoções, elas surgem para nos ensinar algo. O que aquela tristeza está querendo me ensinar? O que essa raiva está querendo me ensinar? O que eu preciso aprender com isso? E aí acolher esse sentimento e tentar identificar da onde que surge, o que me faz sentir raiva. E aí, se eu consigo mudar o meu comportamento, a minha atitude perante essa emoção e sentimento, eu consigo evoluir. E de repente, numa próxima vez, aquilo que me causava raiva e tristeza e medo não me causa mais. Então eu tenho essa percepção, mas muitas vezes eu me enxergo, eu me pego também. Quando eu tô triste, parece que eu quero despachar a tristeza. Eu não quero sentir isso. Então eu tenho também dificuldade de acolher esses sentimentos, que são esses sentimentos que têm um papel muito importante. Imagina se a vida fosse só, digamos assim, com uma emoção, né? Sem ter Não, as outras seria emoções. impossível. Isso, Então, seria se impossível. pudesse até comentar algo sobre isso, porque eu acho que até quem está nos ouvindo, muitas vezes pode ter esse mesmo sentimento de não tentar expulsar esse sentimento a toda custa e acolher ele com amor e tentar ressignificar e tentar descobrir o que ele veio para ensinar. Isso aí, esse é o fator primordial, Nina, que a maior parte das pessoas não faz, que é primeiro se observar, né, e observar o que está sentindo. E muitas vezes a gente só se pega nesses momentos quando está em excesso, né? Então, assim, numa explosão de raiva, né, ou de irritação, né, ou numa tristeza profunda que muitas vezes nos impede de agir, né, de tomar decisões, né? Então, é isso que normalmente ocorre, tá? O que a medicina chinesa vai dizer? Que é uma visão muito linda sobre quem nós somos, né? Ela vai dizer que todas as emoções são importantes, então, e que eu tenho que senti-las, eu preciso senti-las. Jamais eu posso fazer isso que tu disse que a gente costuma querer fazer, que é expurgar, né? Ou também o que não é legal fazer é enfiar no bolso, como a gente brinca, né? E fazer de conta que não existe, né? Ou então simplesmente explodir e os outros que lidem, né, com a minha explosão. Não dá para ser nenhuma dessas coisas, né? O que a medicina chinesa vai dizer? Que é importante que a gente tenha todas as emoções, inclusive todos os dias. É saudável. O que eu não posso permitir é não sentir nada, isso sim é complicado, né? Porque se eu não sinto nada, ou eu estou negando, ou eu estou escondendo, né? Tá? É como tu disse, eu não estou acolhendo, né? Tá? Mas de uma determinada maneira, quando eu sinto todas as emoções, eu estou vivo. Não existe outra forma de viver, né? Então eles vão dizer o seguinte, Nina, que se a gente sentisse alegria, tristeza, raiva, preocupação, né? Medo todos os dias, um pouquinho, eu seria muito saudável, tá? Por quê? Porque a vida é justamente isso. Eu vou passar por situações em que eu vou ter raiva, e o que a raiva vai fazer comigo? Ela tem uma parte maravilhosa da raiva, que é você modificar aquilo que está te irritando, né? Então, se eu não tenho raiva, eu jamais vou modificar alguma coisa em mim, por exemplo, né? Ou no meu trabalho, ou no meu trato diário lá com meu marido, com os meus filhos, né? Então, quando aquilo te irrita, você tem que olhar para aquilo e tem que mudar, não é isso? Não é isso que a gente faz, né? Então, essa é a maneira saudável de lidar com a raiva, né? Por exemplo,
né? Vamos falar sobre a tristeza, né? A melancolia, tá? A melancolia é uma forma de lidar com as coisas olhando para dentro. Então, quando eu sinto a tristeza, eu tenho a oportunidade de olhar para mim, olhar para os meus sentimentos. E aí também tomar uma decisão, fazer uma escolha, né? Ou simplesmente permitir com que ela venha para que eu possa lidar com ela e em seguida perceber algo positivo, né? Porque se eu não conheço a tristeza, como eu vou conceber a alegria, né? Então, veja que todas as emoções, o medo, né, por exemplo, ele vai estar vinculado ao nosso sistema de subsistência. Ele faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Então, se eu não tenho medo, eu não sou prudente, né? Eu vou fazer tudo assim né? Sem medir as consequências, e isso não é legal, né? Eu tenho que ter uma dose de cuidado, né? Para me preservar. Então, veja que isso tudo é muito importante. E como a medicina chinesa vai dizer que essas emoções estão vinculadas com os órgãos, aí está a grande pulo do gato da medicina chinesa. É assim que ela explica como é que as nossas emoções vão acabar afetando o nosso corpo físico, tá, Nina? Então, funciona da seguinte maneira, eu vou te explicar. A medicina chinesa, ela considera o coração como um grande imperador. Ele sabe tudo, porque ele tem um grande aliado, ele tem o sangue. O sangue carrega junto de si a energia vital, né? Sem sangue, nós não sobrevivemos, né? Então, nós temos energias vinculadas ao sangue, e aí a medicina chinesa decupa essa energia, né? E como é que eu vou dizer assim, ela classifica de determinadas maneiras, que eu não vou entrar aqui, porque senão nós tínhamos que fazer uma aula, tá? Então, o que ele vai dizer? Esse sangue, essa energia, vai contar tudo o que acontece no nosso corpo pro imperador, pro coração, porque o sangue passa por todas as partes do nosso organismo e quando ele retorna para o coração, ele conta todos os segredos de tudo o que está acontecendo naquele reino, né? No reino do nosso organismo. E aí, o que acontece? Quando ele percebe que tem alguma emoção instalada, ele muda seu comportamento, o coração, tá? Então, por isso, é o primeiro local que vai identificar a emoção e, como imperador, ele vai comandar o órgão específico lide com esta emoção. Então, medo, rins, lide com essa emoção, né? Raiva, né? O fígado. Fígado, lide com essa raivinha, né? A preocupação, né? Lá no elemento terra. Ei, baço pâncreas, lide com essa emoção, tá? Só que o que acontece, Nina? Isso é uma via bem rápida quando aquela emoção, aquele sentimento em específico, ele explode, tá? Quando ele vem assim, muito forte. Aí o coração consegue fazer isso, tá? Ele consegue processar e dar o comando, né? Lide com isso, lide com isso. Só o problema, Nina, é que muitas vezes essas emoções, elas se instalam muito devagarzinho. Elas vão se instalando. Então, é uma tristezinha que inicia com alguma coisinha que me aconteceu, que não foi muito agradável. Aí, daqui a pouco, eu junto já com uma outra coisinha. E o coração não consegue processar e identificar, lide com isso. Entende? E aí é que está o grande problema da maioria das pessoas. Porque ou elas não conseguem perceber que aquela emoção está instalada e está agindo
pelas beiradinhas, mas está agindo, tá? Como ele não consegue identificar isso, ele não muda o seu comportamento e ele não dá esse comando para o corpo lide com isso, ok? E aí, aquela emoção Vou se dar instala. um exemplo para ver se as pessoas, e Pode. até eu mesma, vamos ver se eu entendi, mas achei o máximo essa Sim. explicação. Acho que eu vou fazer Uhum. acupuntura contigo, se cursa aí. Estou gostando do teu método de prof. De Olha só, por explicação. exemplo, vamos dizer a raiva. O que eu entendi? Quando eu tenho um acesso de raiva, que eu explodo com alguma coisa e expresso aquela raiva, o meu coração vai mandar uma informação para o meu fígado dizendo, lida com isso. Agora, daí que eu fiquei em dúvida. Se eu engolir uma raiva, ai, senti uma raiva, mas ai, não posso sentir raiva. Raiva é uma coisa ruim. Não posso sentir. Então, eu vou engolir, eu sou pura luz, eu sou pura amor, eu não sinto raiva. E aí, nesses casos, não é mandado o comando para o fígado, e aí o fígado não faz o trabalho que ele teria que fazer? Isso aí, justamente isso, tá? E aí essa raiva fica instalada ali. Ela fica no fígado, tá? Ela é processada pelo fígado, tá? Mas não teve aquele comando. E aí o que que acontece? Aquela raiva começa a tomar conta. Cada vez aumenta mais. Você adiciona alguma coisa que você engoliu, porque você fez um pensamento muito interessante, que são as nuances das emoções, né? Então a raiva tem a nuance da irritabilidade, da mágoa, do ressentimento, né? Da frustração. Já imaginou o que é uma frustração? Se não é uma raiva bem contida que você não pode, né, lidar com ela, porque muitas vezes você estava esperando, por exemplo, uma promoção lá no trabalho, e aí você não recebe. Quem recebeu foi o outro, um colega. O que você faz com isso? Né? O que você faz? Ou você lida com isso, olha para dentro, né? E se trata com amor e carinho, né? E olha de maneira positiva, né? Para isso, do que você pode aprender com isso, de como você pode resolver isso, ou você engole, é ou não é, né? Então, e quando vai engolir esse sentimento, ou vai fazer de conta que ele não existe, que ele não está ali, aquilo só tende a crescer, vai se acumulando dentro da gente. E aí, quando vê, é tarde demais, porque o que acontece? Como o fígado deveria lidar, por exemplo, com essa raiva, ou com esse sentimento de irritação, com essa mágoa, com essa frustração, e não lida com aquilo, não olha para aquilo, vai tomando conta. E vai tomando conta também do processo funcional do nosso órgão. Então, o fígado começa a ficar sobrecarregado, mesmo que a pessoa não se dê conta de que tem aquela emoção, que deveria lidar com aquela emoção, deveria tratar, deveria fazer algo positivo, né, com aquela emoção, ele não consegue. E aí o fígado se torna sobrecarregado. E assim, Nina, vai acontecer com todos os outros órgãos, cada um dentro das suas emoções. Então, só para te ter uma ideia, Nina, olha como isso é importante. Todas as emoções, elas nos afetam tanto que a medicina chinesa, hoje, ela diz que em torno de 80% dos nossos problemas de saúde, a bagunça começou lá nas emoções. Então, veja como isso é super importante a gente falar sobre isso, porque a gente não faz ideia do quanto essas emoções estão interferindo na nossa vida, né? E no mundo polarizado, como a gente está vivenciando hoje, elas estão à flor da pele. A gente já, a maior parte, né? Se a gente olhar um pouquinho comentários de internet, né, nas redes sociais, a gente já viu que a maior parte das pessoas
tá com elas ou extrapoladas ao extremo, né? Então, o que acontece nesses casos, né? A pessoa já perdeu o controle. Então, imagina o quanto os órgãos dela já estão comprometidos, tá? Ou o contrário, né? São aquelas que se fecham nas suas bolhas para muitas vezes não sofrer, para muitas vezes não ter que olhar para aquele sentimento, para aquela emoção, né? E aí tudo se torna muito maior do que deveria ser. Se a pessoa tivesse olhado para aquilo, entendido, ok, eu estou com raiva, eu estou irritada, talvez por uma coisa meio pequena, né? Será que eu posso modificar isso dentro de mim? Será que eu posso enxergar essa situação de uma maneira diferente, né? Mas a gente se observa muito pouco, né? Então, o que Mas Tami, desculpa te cortar até, Não, mas claro, eu acho que pode também perguntar, porque tem senão eu muito... falo o tempo todo. Sim, eu acho que também tem muito a ver com a cultura que a gente vive. A gente vive numa sociedade, que aquilo que eu comentei no começo, que é cheio de rótulos para tudo e a gente acaba usando máscaras, né, para não expressar, porque é feio expressar sentimentos, emoções. Tem que estar sempre bem, tem que estar sempre alegre, não pode expressar tristeza, não pode expressar raiva, frustração, enfim. Parece que é uma sociedade que exige que o ser seja perfeito, sendo que nós não somos. E isso eu acho que é um grande problema, porque as pessoas acabam, aquilo que eu comentei, né, expulsando que eles... Eu não aceito sentir isso. Como que eu não estou bem hoje? Eu não aceito. Então, tu não aceita, tu não acolhe e tu não se olha. Eu acho que já começa por aí. Então, acho que a gente tem que reconstruir a nossa sociedade. Que as pessoas possam ser e expressar aquilo que eles são verdadeiramente. É aquilo que a gente sente no coração, sabe? Não procurar, querer ser alguém diferente o tempo todo, sabe? Ser o que a sociedade prega como o modelo, digamos, esse é o modelo correto. Então, muitas vezes, eu por exemplo, de criança, pela educação de pai e mãe, foi muito forte isso, assim, de tu sempre precisar parecer bem, sabe? Parece que se tu não expressa os teus sentimentos, tu é um fraco. Então, isso eu percebo, né? Porque eu agora tô me olhando mais, tô me percebendo mais, mas eu tenho isso embutido dentro de mim, porque eu vivi com isso. Então, sabe aquela pessoa boazinha, que tem que ser boazinha sempre? Aquela pessoa que independente do que for, nem expressa o que, se não concorda, não fala nada. Deixa quieto, deixa passar. Amanhã já passou, né? Para que falar? Então, assim, eu demorei muito tempo para conseguir começar a expressar alguma coisa, porque eu era uma pedra nesse sentido. Porque eu sempre pensava, assim, pela educação que eu tive, de que se eu falar com alguma coisa, a pessoa vai se magoar. Eu não quero que ela se magoe, não quero que ela se afaste. E aí eu não falava, se não agradava, não falava. E eu vou te dizer assim, é um grande desafio para mim. Eu estou me trabalhando há muitos anos nisso. E evoluí um pouquinho, eu tenho que evoluir muito ainda. Porque parece que é muito forte isso, né? Essa questão de pai, mãe, criação, sociedade. E isso afeta, eu acho que o nosso, muito forte isso. Eu acho que a gente, por isso que eu falo, que eu acho que a gente precisa, assim, reconstruir. De repente, até aproveitar essa oportunidade que a gente está vivendo desse momento tão difícil da sociedade, para a gente reconstruir. E a partir de agora, construir um novo momento, um novo olhar. Né? Onde a gente vai começar também a ser o que a gente é na essência, ser verdadeiro, ser aquilo que a gente veio para ser. É isso aí. E para te ver como isso, como que tu falou, é verdadeiro, e essa é a grande diferença que nós temos aqui para os ocidentais, né? Se a gente for ver todas as culturas ocidentais,
por exemplo, as crianças, elas aprendem a olhar para isso desde quando já tirou as fraldas, eles já estão olhando para si mesmas, né? Elas já estão muitas vezes dentro de processos meditativos que são coordenados dentro das escolas, né? De se perceber o que eles sentem, né? Como eles estão reagindo, e mesmo que seja uma cultura hoje que pode nos levar muitas vezes a alguns questionamentos, né? De igual forma, a visão do ser sobre ele mesmo é muito mais clara e objetiva do que nós. Nós não temos essa cultura e não recebemos essa a experiência ou o ensino de como lidar com as nossas emoções, né? Então, se torna mais difícil, porque, como tu disse, fui ensinada a sempre ser boazinha, né? Aceitar tudo da maneira que vem, de não reclamar de nada, de não, né? Que eu sempre tenho que estar tudo bem na minha vida, né? E as redes sociais, elas acabam ainda acelerando esse processo, porque a gente olha para a grama do outro e é sempre mais verde, né? Parece que é sempre mais verde, porque é óbvio, né? A pessoa está postando ali só o que é bom, só o que é bonito, só o que é belo, né? Mas não está postando as coisas, as agruras, né? Que também fazem parte, porque não existe uma vida que tenha 100% de felicidade, né? O tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Né? E uma coisa que eu me dei conta também, Tami, é que eu tenho filhos, né? Tenho um filho, tenho um enteado, então assim, a gente acaba passando essa mesma coisa. Agora, enquanto que tu estava falando, me caiu essa ficha, claro, já caiu várias vezes em muitos momentos, mas da importância da gente se trabalhar até para auxiliar nossos filhos, os nossos netos, porque se a gente se reconstrói, a gente vai conseguir lidar melhor com os nossos filhos e ensinar um pouco diferente disso, né? E automaticamente os nossos netos lá no futuro, isso tudo está interligado, né? O que a gente ensina para os nossos filhos, muitas vezes é o que ele vai ensinar para os nossos netos. Então, a importância da gente se olhar e se reconstruir para auxiliar, inclusive, a evolução do planeta para o futuro, né? Para a gente ter um planeta melhor para viver. Tem um comentário aqui da Márcia Tuigo, que ela é terapeuta também. Ela escreveu assim: mas não somos educados a acolher o sentimento difícil do outro. Por isso, silenciar a dor do outro e a nossa. É justamente isso. E eu vou dizer que a grande questão aí, porque quando o coração, então eu vou voltar lá na minha explicação, menina, um pouquinho, que é o seguinte, então assim, antes eu falei que o coração, então ele normalmente só consegue detectar que aquela emoção tá lá e consegue dar o comando para o corpo lidar com aquela emoção quando ela está explodindo, né? Uma outra forma de fazer isso é quando a gente aceita, entende? Quando a gente não julga essa emoção, né? Ok, eu olho para ela, eu reconheço ela, né? Eu reconheço que ela está ali, que eu estou sentindo aquela emoção, que ela faz parte do meu ser, né? Que não tem nem nada de errado em estar sentindo aquela emoção, tá tendo aquele sentimento, né? Tá? Eu acolho, né? Aceito e aí o coração ele, opa, lide com isso, corpo, porque o comando veio de uma outra forma, entende? Mas o que a gente faz? A gente faz justamente o contrário, né? A gente, como a terapeuta, agora me esqueci o nome, é Márcia, né? A Márcia falou muito bem, tá? A gente julga o nosso sentimento e o do outro. A gente julga, né? A gente discrimina, né?
a gente não quer olhar, não quer saber, né? Tanto faz, às vezes a gente vê uma pessoa que não tá bem e a gente faz de conta que não é com a gente porque é mais fácil, né? Se eu não me envolver, né? Se eu não me vincular àquela energia. Então, as pessoas estão cada vez mais presas no seu próprio sistema emocional, né? E precisam justamente fazer um movimento contrário, de olhar cada vez mais para si, buscar alternativas, né, e soluções para melhorar seus sentimentos, né? E eu não vou aqui falar o melhorar no sentido de julgamento, né? Não são melhores sentimentos que nós temos que ter, reconhecê-los, acolhê-los, né? E lidar com eles, né? Então, assim, se vem uma tristeza, uma melancolia, né? Uma forma que eu tenho que um pesar, por exemplo, né? Agora a gente está tendo várias situações aí de perdas, né? Importantes nas nossas vidas. Então, quando eu tenho esse sentimento, eu acolho ele e eu aprendo a viver com ele, né? Inclusive, antigamente, nós tínhamos os antigos poetas, né? Que eles escreviam coisas lindas sobre as dores dos sentimentos, né? Hoje a gente não vê mais isso, né? A gente não parece que não, como tu disse antes, não podemos falar sobre isso, não pode haver tristeza, né? Mas nesse mundo parece que ela não cabe mais, quando na verdade o que a gente necessita de fato é sentir cada um dessas emoções, cada um desses sentimentos, né? Elaborar dentro da gente, perceber por que a gente está passando por aquela situação, por que a gente está sentindo daquela forma, né? Buscar esse olhar para os pais, para os sistemas de crenças, né? A gente tem muitas crenças que são muito limitantes, que nos limitam a perceber o outro, que nos limitam a sentir melhor a nossa vida, percebê-la, absorvê-la na sua totalidade, da maneira que é, né? Então, tudo isso, Nina, se a gente não faz esse olhar, se a gente não se percebe, se a gente não se estuda, né? Não busca se conhecer mais profundamente, nós vamos ter, com certeza, problemas que vão ter iniciado lá nas emoções e que vão estar afetando os nossos órgãos físicos, né? Trazendo doenças aí muitas vezes crônicas, que a gente sabe, como por exemplo a diabetes, né? A pressão alta, problemas de coração dos mais diversos, né? Problemas relacionados aí com a baixa imunidade, né? Porque nós temos emoções que vão afetar diretamente a nossa imunidade, né? A tristeza, por exemplo, é a principal delas, né? E até mesmo a alegria, ou o que eu diria assim, que é a explosão da alegria, né? Porque aí muitas vezes meus alunos me perguntam, eles dizem, tá, mas e a alegria, né? A alegria é alegria e pronto, né? Mas já percebeu, Nina, como fica uma criança um dia antes do passeio da escola? Vem aquela euforia, não vem, da criança, Bem, que é essa explosão de alegria e que ela nem dorme, não é assim? Né? Ela não é, dorme de noite de tão, né, eufórica pelo que vai acontecer no outro dia, né? E a insônia é uma das características mais incisivas em cima desse excesso de euforia, de alegria em excesso. E aí as pessoas me perguntam, mas como pode haver alegria em excesso? Pode. Alegria também, na sua fase mais crítica, maior, né, quando ela está explodindo,
ela também vai ser maléfica. A gente não vai dormir direito, o nosso coração vai ficar acelerado o tempo todo, né? Levando a um desgaste do nosso sistema A cardíaco. adrenalina, né? O excesso de adrenalina, que não vai permitir com que a gente durma, né? Então, são todas essas coisas que precisam ser observadas, né? E quanto mais a pessoa fizer esse exercício de prestar atenção nas suas emoções, que é o estar presente, né? Que é a consciência, o foco no agora, no aqui, no agora, o que eu estou sentindo agora, né? O que eu estou vivenciando agora, por que eu estou passando por isso, né? Então, essa observação, ela é fundamental, né? E os terapeutas que trabalham com as terapias, né, eles costumam ter esse olhar diferenciado. Aí vou começar a entrar na área das soluções, né, Nina? Sim, Porque não adianta só falar dos problemas, né? A gente sim. precisa Nós já saber estamos como quase uma hora. Pois é, né? Dava Loucura, mais né? uma hora, né? Tu A viu gente vai como a ter que mídia? remarcar uma outra live num outro momento, Outra porque o assunto live. está muito bom. Tu quase que tinha que marcar outra live. Então, o primeiro ponto, então, seria se observar, né? E quando eu não consigo lidar com essa emoção, buscar um auxílio, né? E aí existem tantas ferramentas, Nina, que são tão importantes para que as pessoas possam compreender os processos que estão emocionais que estão acontecendo consigo, né? E poder lidar melhor com essas questões, né? Então, ferramentas de conhecimento pessoal, né? Tá? Como a meditação, né? É importante, porque a meditação faz com que a gente esteja mais plenamente consciente daquilo que está acontecendo no agora, né? Exercícios respiratórios, como o Qigong, né? Exercícios e técnicas que também alinham o processo respiratório, como o Pilates é maravilhoso, né? O Tai Chi Chuan também, a Yoga. yoga, com certeza, né? Tá? Aí, dentro das terapias, né? A gente tem tantas opções, né? Nós podemos começar com a acupuntura, então, né? Vinculada a todo esse conhecimento da medicina chinesa, mas nós também temos as barras de axis, nós temos o reiki, né? Que é aquela energia vital que entra e nos ajuda a olhar para esses processos e a se perceber dentro desses processos emocionais, né? De uma maneira mais clara, de uma maneira mais tranquila. Aí nós temos os florais, né, Nina, que são nossas paixões, né? A Nina me mostrou, me trouxe o conhecimento dos florais quânticos, né? Que eu estou amando trabalhar, que é uma ferramenta maravilhosa. Inclusive, aí tenho até pessoas participando da live. Uma delas está se tratando com efeitos maravilhosos sobre as alergias, né? Ela é uma amiga querida que eu tenho, a Bruna, ela tem processos alérgicos violentos, né? E, nossa, depois os florais quânticos mudou a vida dela, porque também a parte das alergias também está vinculada com as emoções, né? E os florais quânticos Ali também tem uma galerinha aí que está participando que usa florais. Eu tenho várias olha pessoas aí, que uma eu vi coisa rodando boa, né? ali que auxilia muito, né, nessa questão do, principalmente de auxilia na questão do emocional. A gente Sim. conseguir fazer esse olhar, né? Então tem várias pessoas. Inclusive eu lembrei de uma coisa que comentou bem no início, que lá há 4.000 anos atrás, a medicina ela era com base na observação. E os florais, eles continuam muito com esse método de observação. Então, para ter uma ideia, assim, por exemplo, um floral, que foi o último que foi lançado pela Physioquantic no ano passado, que se chama Jill Quantic, que eu até vou mostrar para vocês, esse aqui, esse floral verdinho aqui, 8 anos de estudo para fazer o lançamento desse floral. Então, são 8 anos de observação de pacientes para ver como é que está reagindo esse floral.
De que forma ele está auxiliando? E é um floral, assim, que veio para auxiliar em inúmeras questões. Eu nem... agora me fugiu até, nem me lembro se tu já tá com o Geoquântica ali, porque Tô Tô, sim, né? já tô Tu com o tá assim. Geoquântico aqui. Porque é um floral que é pouco conhecido ainda. Então, ele atua, por exemplo, na questão do Alzheimer, Parkinson, fibromialgia. Ele atua na questão das crianças que têm a hiperatividade da mente. Nossa, várias coisas. E aí, se for olhar os órgãos que ele trabalha, que ele atua, ele vai atuar em vários desses órgãos comentados ali que tu comentou da medicina chinesa, né? Então, ele vai agir na parte neurológica, ele vai agir na parte muscular, ele vai agir na parte circulatória. Tem N coisas que ele age. Um floral trabalhando vários sistemas diferentes dentro do organismo. Então, foram 8 anos de estudo. Então, eu valorizo muito isso, essa questão assim de trazer para as pessoas soluções naturais que não agridam, né? Porque esses florais não têm nenhuma contraindicação. Pode usar sem ter uma preocupação, né? Que pode ter alguma reação. E sempre, muitas vezes eu comento, não sei se eu já comentei contigo, que eu fico inclusive, de certa forma, apavorada de ver tanta farmácia e cada vez surgindo mais. Quando eu fiz esse curso rápido da medicina chinesa, que eu estudei alguns sábados, o professor comentou, lá na China praticamente não tem farmácia. E eles vão para o método natural, eles vão nos chás, eles vão na fitoterapia, vão na homeopatia, vão nos florais, vão em soluções que têm a ver, de forma simples, trazer a cura verdadeira, né? Que é a cura na essência. Que vai auxiliar a pessoa nesse processo verdadeiramente. Porque muitas vezes as pessoas acham que estão tomando a medicação e estão se curando. Na verdade, isso é uma forma de auxiliar a esconder mais. Porque as pessoas não querem olhar suas dores e não querem sentir dor, né? Além de não querer sentir. Tristeza, raiva, que é uma coisa ruim, não posso sentir, eu também não quero sentir dor. Mas olhar para a dor também precisa ser feito de forma diferente. Eu preciso reconstruir esse jeito de olhar. Se eu estou com uma dor no joelho, o que essa dor veio para me ensinar? O que eu preciso aprender com essa dor que eu estou sentindo? A tristeza não deixa de ser uma dor, né? É uma dor dentro da alma, parece estar ferida. Né? Então também é uma dor. Mas a dor física, a dor de cabeça, a dor no estômago, né? O que eu não consegui digerir bem que impactou no meu sistema digestivo. Né? Então, esse olhar, de olhar assim, o que aquela dor, ela tem um papel, ela vem para nos ensinar algo. Então, os florais, bom, eu sou apaixonada por florais, né? Amo, tanto é que escolhi trabalhar com isso, porque eu sinto como é um caminho do futuro. É o que vai verdadeiramente ajudar as pessoas nos seus processos de cura. Então, sim, eu acredito nisso. Acredito nessa medicina integrativa, que é essa medicina que tu comentou, onde tem inúmeras soluções. Né? E eu acredito que a nossa cura, a cura das nossas dores, a nossa evolução com relação a conseguir lidar com todas essas emoções e sentimentos está ali. Então, por isso que eu amo o que eu faço, amo isso, né? Com certeza, Nina. E é justamente isso que tu trouxe, né? Os florais, dentro da sua percepção, né? Quem inventou os florais, né? Foi o Dr. Eduardo Bach, né? E ele nunca duvidou que essa seria a medicina do futuro, né? Então tem cartas deles e relatos lindíssimos, né? Ele trazendo ao conhecimento essas ferramentas, né? E ele não tinha dúvida de que ele de fato tinha descoberto um novo sistema de medicina, né? E que essa medicina sim seria a medicina do futuro, porque de fato vinculado com toda a parte da natureza, porque todos os florais, as essências, elas vêm da natureza, né? Então, de novo, aí esse olhar
integrativo, né? Nunca excluindo esse meio, né? Nunca excluindo que da natureza vem também as soluções para aquilo que a gente sente, para aquilo que a gente quer melhorar, né, na nossa vida, né? Então ela é uma grande fonte inspiradora, não só de ideias, mas também de energias que vão estar contribuindo para o melhor funcionamento do nosso organismo, né? E de uma maneira geral, então, os florais eles vão trazer todas essas energias e isso vai acontecer gradualmente, né, Nina? Talvez até pode explicar um pouco melhor do que eu, né? Eu também dou aula de florais aí, florais de Bach e Saint Germain, né? Quem sabe um dia eu posso dar também os florais quânticos, né? Vamos ver, né? Então eu vou ter aula contigo, né? Que também pode ser maravilhoso, né? Inclusive, a gente comentou no ano passado até, quem está nos ouvindo, presta atenção e manda mensagem, pode ser no privado depois. Quem gostaria de fazer um curso comigo e com a Tami, tipo num sábado o dia todo, falando sobre a medicina chinesa, os órgãos, sobre o que a gente está conversando agora, mas de forma mais profunda, que é exatamente um curso que a gente pensou no ano passado, né, Tami? E em função de toda essa instabilidade desse mercado, né, que está tudo muito doido, a gente acabou não fazendo, mas eu tenho até o script do nosso treinamento, que eu tenho certeza que qualquer pessoa, não precisa ser terapeuta, vai entender, porque olha o jeito simples da Tami falar, né? A gente entende super bem e vai auxiliar as pessoas nesse processo, né? Desse autoconhecimento, desse aprendizado sobre si mesmo. E eu acho que essa é a principal forma de a gente evoluir e crescer. Acho que não tem outro caminho a não ser a gente se conhecer. A gente se olhar e se conhecer. Então, se puderem me mandar para a Tami aí, eu quero. E aí a gente organiza aqui em Caxias. A Tami vem para cá, para Caxias, ou também dá para pensar em fazer em Bento, dá para fazer 2 turmas também. Acho que é uma oportunidade de a gente evoluir e crescer juntos. E essas trocas aí presenciais, né, com todos os cuidados, um grupo menor, eu acho que dá para fazer agora tranquilamente, assim, com toda a responsabilidade. O que tu acha da ideia, Tami? Eu acho maravilhoso, né? A gente já está jogando para o universo, né, Nina? Para que as coisas, de fato, elas saiam do papel e aconteçam, né? E eu não tenho dúvida de que é um conteúdo maravilhoso que pode contribuir muito para a vida das pessoas, né? Elas podem se entender melhor, porque também é uma ferramenta de autoentendimento. E isso eu sempre digo para os meus alunos, porque quando eles entram para fazer medicina chinesa, é muito interessante, porque muitas vezes eles ficam irritados com algumas coisas, alguns conceitos que a gente traz, mas ou irritados ou surpresos né, porque eles se percebem nesses processos, né? Então, quando a gente faz um curso como esse, a gente se percebe dentro desse processo e muda o olhar sobre nós mesmos, né? Aí a gente começa por nós, né, a nos modificar, e é muito louco, Nina, porque as pessoas no nosso entorno também vão se modificando. Elas vão percebendo que as modificações que tu vai fazendo, que tu vai conversando mais sobre as coisas, lidando de uma forma diferente com as emoções, com os sentimentos, né? E elas querem fazer da mesma forma, né? Elas querem também poder ter essa possibilidade de lidar melhor com as suas questões, né? E destrinchá-las, né? Resolvê-las dentro de si, né? Então, isso aí é fundamental, né? Então, ideias como esse curso, né? Ou que vocês queiram fazer qualquer outro curso que tenha conhecimentos, né? Para as pessoas aprenderem a lidar com seus próprios sentimentos sempre é importante. Eu sempre digo assim, Nina, que se cada um no mundo cuidasse mais de si mesmo, das suas emoções, dos seus sentimentos, né? Acolhesse-os, né? E conseguisse lidar melhor com esses sentimentos, que mundo teríamos, né? Como seria um mundo diferente?
mais tranquilo, né? Porque no momento que eu aceito a raiva, por exemplo, em mim, né? Ou algum outro sentimento, a tristeza, né? A melancolia, o pesar, eu também, fica mais fácil de eu também aceitar no outro, né? Fica mais fácil de eu ter um olhar diferenciado para o outro. E isso é também fundamental, porque a gente esquece de olhar para o lado, é difícil já de lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, e que dirá a gente poder olhar para o lado, estender a mão para o outro, né? Para dizer, olha, vem comigo que a gente vai se ajudar, né? E vamos solucionar essas coisas aí dentro de nós, né? Como seria um mundo diferente, né? Se a gente pudesse ter esse tipo de olhar, né? E bem como tu falou, sempre quando a gente traz isso também para nossa casa, né? Para o convívio com os nossos entes queridos, que pode ser nossos pais, né? Que mesmo com que tenham ideias já bastante arraigadas, né? Mas que a gente possa conversar sobre essas coisas, né? Trazer um outro olhar com todo respeito, com toda amorosidade, né? Como isso pode modificar o que eles são também. E eu vejo isso o tempo todo aqui, né? Porque muitas vezes é só fazer uma pergunta, né? É só perguntar assim, como é que tu tá te sentindo com relação a isso, né? Quer conversar sobre isso, né? Que aconteceu, essa nossa diferença, né? E porque até isso, né, Nina, nós perdemos a visão bonita que se tem das diferenças. Somos todos diferentes, não existe uma pessoa igual a outra no mundo. E isso é a coisa mais bonita que nós poderíamos ter, mas nem isso nós não podemos ser mais, né? Diferentes, cada um ter um pensamento e ser acolhido, né? Simplesmente pelo fato de que, bom, aquela experiência daquela pessoa permite que ela tenha essa visão de mundo. E tá tudo bem, né? Não precisa ser a mesma que a minha, né? Então, veja quantas emoções e sentimentos partem, muitas vezes, dessa falta de olhar para si e dessa falta de olhar para o outro também, compreender e aceitar o outro da maneira que é, né? Então, tudo isso vai estar dentro desse escopo aí dos sentimentos e das emoções aí da medicina chinesa, né? Então, e vai também estar afetando a nossa vida, o nosso físico, né? Trazendo esses desafios, né? Na nossa saúde, né? Então, precisamos cada vez perceber mais e utilizar as ferramentas, então, como os florais quânticos. Nina, eu gostaria que tu falasse um pouquinho da Consciêncios, que eu acho que é uma das essências fundamentais aí para as pessoas poderem pensar um pouco diferente, pensar fora da caixa, né? E poder fazer mudanças, né, na sua vida, né? Pode falar um pouquinho sobre ele? Sim. Só antes, tem uma perguntinha aqui. É verdade Sim, que vamos. se deve tampar o umbigo para não receber energias? Sim. E Existem. às Aí vezes nós pode estamos. até colocar um chazinho, uma pedrinha, claro, uma pedrinha redondinha, não vai botar uma pedra que vai machucar. Pode colocar ali, daí botar esparadrapo, né? Enfim, para Isso, um tampar ali. controle. Principalmente quando se vai num local com uma energia pesada. Por exemplo, eu preciso ir num hospital, que tem uma energia pesada. Então, ele é uma forma de proteção para não atrair essas energias densas desses locais. Nos dias vai E aí numa eu vou reunião, fazer às vezes difícil, ou num ambiente pesado, enfim, é uma forma interessante de proteção. é, eu vou fazer uma provocação, posso? Vou pegar a Para essa consciência. pessoa. Vai pegando aí, eu vou fazer uma provocação, né? Então, quando eu não consigo lidar com essas emoções externas, olha a provocação que eu vou fazer, né? O que será isso, né, dentro de mim, né? Quando eu não consigo lidar com essas energias que estão no meu externo.
tá? Aí vem uma provocação, tá? Eu acho bem legal essa técnica aí do umbigo, conheço também. De vez em quando faço a utilização, quando eu estou me sentindo mais fragilizada, por exemplo. Mas a pessoa que fez essa pergunta, ela pode se questionar, né? Se essa proteção é proteger do quê, né? Se eu não julgo nenhuma emoção exterior, se eu não julgo nenhuma energia exterior, eu posso lidar melhor com ela? Aí fica aí na pergunta, tá? Olha que interessante. É a primeira vez que alguém Tá fez bom? fez pensar com isso. Adorei, adorei. Vou pensar É, também sobre isso. Mas, essa inclusive, é eu uma pensei que... forma Nina, de fazer isso, de se conhecer melhor, é se perguntar por que eu vou fazer determinada coisa, né? E o que eu quero com isso, né? Então, aí a gente muitas vezes consegue chegar no âmago daquela questão, tá? Então, é uma reflexão aí que eu trago para vocês. Já me fiz um monte de reflexão, Olha então que interessante. pode ter contribuição aí para vocês. Então, eu vou falar sobre o Consciêncios. O Ótimo. Consciêncios tem na opção gotas e tem na opção gel. O Consciêncios ele vai agir na questão da autoestima, do amor próprio, vai auxiliar a pensar, a se abrir para pensar diferente, porque como o nome já diz, consciências. Pensa assim, eu estou ampliando a minha consciência. O que é ampliar a consciência? É pensar diferente. Até então eu pensava de um jeito, a minha consciência estava dessa forma. Quando eu começo a trabalhar a evolução na minha consciência, pensar diferente, eu me abro mais, eu estou mais aberta às mudanças, aberta inclusive a receber feedbacks de outras pessoas ou de dar feedback para outras pessoas. Então ele é excelente para auxiliar, e eu diria assim, o Consciências teria que estar na caixa d'água para todo mundo tomar, do planeta inteiro, para todo mundo tomar o Consciências, para a gente estar trabalhando a coletividade, o coletivo, o mundo estar trabalhando a questão de ampliar a consciência. Então ele é muito bom em tudo isso. Além disso, o Consciências também, ele vai trazer, vai te preparar para ter um rendimento melhor no dia. Então, tu consegue fazer mais atividades e às vezes não cansar tanto. Também para estudos, quando se está fazendo um curso, uma formação, um vestibular, os alunos para as provas, enfim, ele auxilia a gravar melhor as informações, porque ele atua na questão do cérebro. Então ele é muito, para várias coisas. Ele tem um composto de florais, ele não tem só um floral, ele tem um composto com vários tipos para trazer uma solução mais completa nesse sentido. Como que se toma um floral? Então, em gotas, ele é de uso sublingual, pinga a gotinha embaixo da língua, deixa agir por uns 20 segundos e engole. Eu sempre recomendo o modo de uso conforme a necessidade, digamos, de cada cliente. Por quê? Digamos que a pessoa está tomando, ela está... eu percebo até pelo jeito de conversar com o cliente, ali eu já sinto, digamos, qual é a necessidade da pessoa, né? Se é para tomar mais vezes. Muitas vezes eu começo indicando a tomar mais vezes por dia no início, tomar umas 6 vezes por dia para ir equilibrando a energia. Quando a energia da pessoa está mais equilibrada, daí eu indico olha, agora pode tomar 3 vezes por dia. Tem casos onde eu indico tomar de 10 em 10 minutos, de 15 em 15 minutos. Aí nunca indiquei o Consciêncios para esse papel. Ele seria assim, a pessoa está, por exemplo, numa síndrome de pânico, está no extremo, e ela não sabe como sair. Então, nesses casos extremos, por exemplo, tem o Neurotox, que é para limpar toxinas de mente, que é medo, que é preocupação, que é ansiedade, que é a raiva, que é a irritabilidade. Então, ele trabalha todo esse contexto, trabalha muito a questão do fígado. É interessante pessoas que têm problema no fígado usar o Neurotox junto com o Filtralis, que é um
um floral que é específico para aquele órgão e vai trabalhar a questão de raiva acumulada naquele... Vai fazer uma limpeza, um detox daquelas emoções que aquele órgão está sobrecarregado, ele está, né, tá com excesso desse sentimento acumulado, porque o coração não fez o comando, né, que a gente aprendeu antes. Então, o neurotóxico, por exemplo, muitas vezes eu indico, se é nesses casos extremos, de 15 em 15 minutos ou de hora em hora. Não tem nenhuma contraindicação, posso tomar quantas vezes quiser. Já conheci pessoas que tomavam de 5 em 5 minutos e conseguiram sair de depressão, com o Neurovit, por exemplo. Bota 5 gotinhas, bota 5 gotinhas e vai colocando e vai auxiliar a sair num caso às vezes bem extremo, inclusive de depressão. Quando é em gel, aí passa no pulso. Até vou mostrar. Esse aqui não é o Consciêncios. O meu Consciêncios está aqui. Eu acho que eu uso uns 10 géis, mais ou menos. E mais uns não sei quantas gotas. Em gel passa no pulso assim, esfrega um pulso no outro, contando até 30. Então essa é a forma do organismo absorver. Mas o que eu gosto de fazer com Consciêncios? Eu gosto de passar aqui. Então eu passo, às vezes eu passo no pulso e passo aqui. Tem dias que eu sinto necessidade de passar no peito. Então, sabe aquela angústia, aquele sentimento assim, tô precisando lidar com isso, acabo passando no peito. Então dá para brincar com ele, assim. Acho bem interessante usar aqui direto, né, onde trabalha a questão da consciência. E falando da medicina chinesa, dos órgãos, por exemplo, que a Tami explicou, né, o órgão principal, que é o coração, os outros, tem uma linha que essa laranjinha que está atrás de mim, tem para cada órgão praticamente do nosso corpo. Então, para o coração, quem tem problemas de saúde no coração, tem um floral específico para tratar as questões do coração. O fígado, tem um específico para trabalhar o fígado. O pulmão, aí esse vai trabalhar todo o sistema respiratório, porque o pulmão está muito ligado em todo esse sistema, então trabalhar só essa região aqui do pulmão, dos nossos pulmões, não seria tão completo. Então existe um floral que ele vai tratar todo o sistema, desde a entrada do ar, todo o sistema respiratório. Baço tem um específico para o sistema digestivo, toda parte do sistema digestivo também. Ele é um sistema bem complexo, com vários órgãos, e tem um floral específico que vai trabalhar todo o sistema digestivo, desde boca até o ânus. Então, desde a entrada até a saída, vai trabalhar órgão por órgão. Então, essa linha é muito bacana, muito legal. Não tem só para esses órgãos, tem para praticamente todos os órgãos do organismo. Então, são soluções que auxiliam. Oi? Não, só queria complementar, Nina, que justamente esse é o pensamento da medicina chinesa. Se você trata o órgão, você vai tratando em cascata a parte emocional vinculada com aquele órgão e vice-versa, né? Então, é justamente esse o pensamento. Então, toda vez que a pessoa fizer uso de um desses determinados produtos, né, vinculado com um órgão específico, ela vai estar tratando também a parte emocional. Maravilhoso. Também eu acho que a gente abusou da galera. Eu quero olhar aqui. Meu chapéu. 20h48, a gente abusou. Fazer quem quer, assim, vai ficar gravado, né? Não, juntou duas, né, que gostam de falar. Vou deixar gravada, né, salva, e aí eu vou pedir para o pessoal, se puderem encaminhar para os seus amigos, seus conhecidos, seus familiares, para quem precisa ouvir essas palavras tão carinhosas, né, que foi feito de forma tão simples e tão amorosa, Tami. Tu falou de uma forma tão simples que eu acredito que todo mundo entendeu. Nossa, faz toda a diferença o jeito de falar, de explicar. Então, eu vou te dizer uma coisa, é 1h30, show de bola, que vale a pena. Quem não pôde assistir,
assiste depois com calma, que se aprende muito. Eu aprendi muito, isso que eu já tinha estudado alguma coisa e só desse bate-papo eu aprendi muito mesmo. Então, meu carinho, meu amor, minha gratidão. Gratidão também a todos que estiveram presentes, que participaram, que interagiram. E estou muito feliz, eu estava com saudades, eu descobri agora o quanto que eu estava com saudades. Tu vê, a gente não se dá conta, né? Como eu estava com saudades de fazer a live, que eu fiz a última no ano passado e agora estou fazendo a primeira do ano e amei fazer. Então, realmente é muito bom. Que show! Também quero agradecer, então, a todos que estão presentes, né? Espero ter podido ser contribuição aí um pouquinho, né? Como eu disse, isso daí é uma felpinha de todo esse conhecimento aí que é gigantesco, que é de muitos anos, enfim, né? E que se vocês puderem pegar um ensinamento e transformar em alguma mudança positiva para a vida de vocês, já paga a nossa live, né? Sim, com certeza. Essa é a nossa missão, né, Tami? E se preparem que a gente vai lançar, sim, um treinamento de um sábado com exatamente com o tema tratado hoje. Quem tiver interesse já pode me procurar. A gente vai pensar numa data, pensar num local. Isso. Mas eu acho que já foi emanado aí para o universo e vamos organizar isso com todo amor e todo carinho. Então, agradecer de novo, obrigada, tá? Um beijo no teu coração e vai ficar salva, então, para quem quiser assistir, tá bom? Tá bom. Um beijo. Beijo a todos. Tchau, tchau. Amo vocês, galera. Boa noite. Boa noite.